Oi pessoal, eu sou o Noiser e todo mundo aqui na vida já aprontou na rua, né? Quem nunca aprontou alguma vez na rua, né? Tipo fazendo guerra de aurora ou atacando a bola na casa do vizinho que quebrou uma janela porque você deu uma bica ao invés de dominar direito. É, eu já fiz isso. Enfim, né? Hoje eu vou contar a história que eu explodi um portão. Não, pera, eu não. Um colega explodiu o portão. Vamos lá, eu tinha por volta de 9 anos quando eu tava brincando lá de bola, na rua, com alguns garotos lá do meu bairro. E eu queria avisar que, tipo, eu não era um garoto que saía muito para ir na rua brincar. Então, era uma das poucas vezes que eu saí para brincar lá com os garotos. E eu não sabia muito bem nem como funcionavam as regras. Primeiro, segundo, terceiro. Quê? Tá de outra. E nem jogar bola direito, que por sinal explica aquele acontecimento lá no começo do vídeo. Tipo, toda hora que eu pegava na bola, lá ele, eu não sabia dominar a bola direito. Eu queria logo dar um bicão para a bola para lá em Marte, porque achava que era assim que funcionava, sabe? Mas tava lá eu com os garotos jogando bola, até que surgem adolescentes que, tipo, eles eram os populares do bairro. Todo mundo queria saber de andar e falar com eles e tudo mais. Então eles só veem a gente jogando bola e falam: "E aí, pirralhada, vocês querem ir lá numa casa abandonada junto com a gente?" E todo mundo falou sim, tirando eu, porque eu tinha horário para voltar em casa e minha mãe falou que iria ficar de olho em mim. Então eu fiquei com o pé atrás, tremendo de medo de alguém descobrir. Mas como eles insistiram muito, eu acabei aceitando ir. E tipo, essa casa abandonada era muito longe. A gente andou muito, mas muito mesmo. Tanto que eu lembro que tava meio que de tarde quando a gente foi. E já tava começando a escurecer. Até que depois de um tempo, finalmente chegamos à casa. E a casa realmente tinha cara de casa abandonada. Porque a entrada dela tinha um portão grande, todo enferrujado, e um muro alto, todo pichado. Aí dentro dela tinha uma árvore, mas estava meio morta aquela árvore. Combinando ao fato que já estava praticamente de noite, realmente essa casa tinha cara de casa abandonada e bastante trevosa, por sinal. Então eu só escuto um dos adolescentes falando: "Ô mano, tu trouxe a parada aí com você?" "Sim, mano, tá aqui." Então o outro tira da mochila um negócio. E esse negócio, meus amigos, nada mais era que uma bombinha. Mas não só com que é bombinha. Uma bombinha bastante fraca e amigável chamada Treme Terra. Então o cara que puxou isso da mochila dele falou que ia colocar no portão. E tipo, as dobradiças do portão também estavam enferrujadas. E o portão tinha 4 dobradiças, sendo 3 delas bastante enferrujadas e desgastadas. E uma tava faltando. Com isso, o cara lá da bomba começou a falar com um amigo dele como ele ia colocar a bomba e como ia funcionar. E ele falava de uma forma tão boa e elaborada de como ele ia fazer isso que parecia que ele era o especialista em bombas. E talvez ele seja, porque o plano dele consistia em colocar as 4 bombinhas, sabe onde? Nas dobradiças do portão, que já não estava bom. Com isso, ele colocou as 3 bombinhas nas dobradiças. Mas como eu disse antes que estava faltando uma, ele simplesmente resolveu botar a última no meio. Aí você pensa, só isso? Não! O cara era especialista em bombas. Então ele puxou uma linha de pipa, fez uma amarra em todas as bombas e depois puxou numa linha principal. Não só isso, como o cara colocou algum líquido inflamável, que eu não sei o que era, mas ele passou na linha igual quando passa cerol. Depois ele sacou um isqueiro da mochila e ateou fogo na linha, que como tava com líquido, pegou fogo bem fácil. E todas as bombas explodiram basicamente ao mesmo tempo. E aí a gente descobre do pior jeito que aquela casa não estava abandonada. Pelo contrário, tava tendo uma festa de criança com vários adultos sentados na mesa olhando para nossa cara sem entender nada. E para completar, tinha 2 cachorros grandes bem perto do portão que simplesmente começaram a rosnar pra gente. E naquele momento a gente só saiu correndo e os cachorros saíram correndo atrás da gente. Eu acho que eu nunca corri tão rápido quanto corri naquele dia. E meu coração tava muito disparado. E eu lembro que naquele dia eu tinha chegado bem na hora que minha mãe saiu para me buscar para tomar banho. Ou seja, eu escapei por pouco dessa. Aliás, eu soube um tempo depois que aquela casa pertencia a um senhor de idade e era a festa da neta dele. E que ele morreu um tempo depois de ataque cardíaco. E até hoje, a minha mãe não sabe dessa história. E eu espero que continue assim.